Olá, pessoal. Hoje a gente vai estar falando acerca da abordagem clássica da administração e também de alguns teóricos famosos. Essa abordagem clássica da administração, ela surgiu no século XX com o advento da Revolução Industrial. Como vocês sabem, nessa época da Revolução Industrial, as empresas cresceram aceleradamente e aí desordenada, enfim, eles faziam as coisas com base no achismo, achavam que ficava melhor fazer daquela maneira, enfim. E acabou que eles perceberam que estava perdendo muita produção, né? Estava perdendo muita matéria-prima no processo produtivo, enfim. Aí surgiu a necessidade de uma ciência que estudasse maneiras de se administrar os recursos, de modo que fosse mais eficiente, então, aí com esse aumento dessas empresas e também com a complexidade da administração, bem como o crescimento da concorrência e a busca por meio de melhorar a eficiência da organização, foi onde surgiu a abordagem clássica da administração. E isso tornou-se uma regra para o período, ou seja, a regra de saber como administrar os recursos, de modo a não se perder no meio de tanta produção, tanta mudança, né? Então, nessa época, foi quando o Taylor ele se destacou, né? Através das suas técnicas de produção bem definidas, onde reduzia os desperdícios que eram comuns naquele período, né? Bem como aumentar a produção. Ele estudou bem a fundo acerca de como as tarefas eram realizadas, principalmente com relação aos tempos e movimentos necessários para realizar tais tarefas, para que não houvesse perca de tempo. Porque tempo sempre foi considerado um fator fundamental para toda e qualquer organização. Então, não se pode perder tempo no processo produtivo. Então, o Taylor, ele estudou tais conceitos para que estabelecesse um padrão a ser executado no serviço. Bem como o Taylor, também se destacou nesse período o File. Já o File, enquanto o Taylor ele focou nas tarefas, o File ele focou na estrutura. O Taylor, seu estudo ele se caracterizava pela ênfase na tarefa que era realizada pelo operário, enquanto o File ele dava ênfase à estrutura que a organização deveria possuir para que ela fosse eficiente. Então, dentre a abordagem clássica da administração, estes são os autores mais famosos. Mas a gente também teve outros autores famosos em outros períodos da administração que eu gostaria aqui de frisar para vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam ter uma leitura juntamente comigo. Compartilhando aqui a tela com vocês para facilitar a nossa visualização. Bom, pessoal, aqui está. Como eu já falei, o Frederick Taylor e o Fayol, eles são autores famosos da abordagem clássica, onde o Taylor ele teve ênfase nas tarefas, ele buscava racionalização do trabalho no nível operacional, ou seja, o seu foco era no empregado. Apesar de apresentar como vantagens a produtividade e a eficiência, não levava em consideração as necessidades sociais dos funcionários. Esse era um ponto fraco, né? Com o Fayol, ele já apresentava a questão da administração da empresa, que distinguia das outras operações do produto, e para ele a administração era o processo de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Processos esses que ainda hoje são utilizados nos meios administrativos. O Fayol, ele também apresentava a ênfase na estrutura. No entanto, o foco dele estava de cima para baixo, o foco dele estava no gerente, né? Ele defendia o planejamento como uma das funções principais do administrador, o qual teve a profissionalização e o seu papel como gerente. O Ford, ele se preocupou em estar desenvolvendo essa linha de montagem, onde
tinha a especialização do trabalhador, cada trabalhador desempenhava uma determinada função, onde havia uma fixação no trabalho, no posto de trabalho desempenhado por tal trabalhador, né? E aí passava por todo um processo de montagem. O Max Weber, da teoria burocrática, ele deu ênfase na estrutura, ele tinha como objetivo a racionalidade organizacional e também a organização formal, baseadas em regras e normas. Ele focava na organização inteira e apresentava muita rigidez e lentidão, apesar de ter como vantagem a consistência e a eficiência, onde ele estabelecia certas normas, como a autoridade tem a contrapartida da obediência, a autoridade baseia-se nas tradições, no carismas e em normas racionais e impessoais, e a autoridade burocrática é a base para a organização moderna. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Realizem o questionário e na próxima aula a gente vai estar dando continuidade a este assunto com a resolução do questionário e nas aulas seguintes também vamos abordar acerca da administração clássica.